Fala, meu caro, tudo bem com você? Professor Alessandro aqui. Primeiramente, eu quero te dar parabéns por ter chegado até esse vídeo, porque esse vídeo marca um ponto histórico para a tua vida. Você concluiu até aqui os passos para entender e compreender o desenvolvimento de páginas HTML. Aqui a gente vai finalizar falando sobre ID, identificadores únicos, e classes, identificadores coletivos. Vamos falar também sobre comportamento de componentes, comportamento de elementos em bloco e elementos inline, embutido. E para finalizar, eu só vou dar uma palhinha falando a respeito de um iframe que pode ter passado despercebido, mas é um componente muito utilizado na internet hoje em dia. Bom, eu já criei a minha página, ela se chama id_class, id_class.html, tá? Ela está salva na nossa pastinha de sempre, na área de trabalho. É uma forma de organizar seu conteúdo, você pode separar por aulas, pode criar uma pasta para cada aula. O ideal é que você crie um arquivo para cada aula, para que você consiga relembrar os conceitos e o passo a passo. Tá? Vamos lá? Vamos falar sobre ID e sobre classe. Primeiro eu quero te dizer que na minha apostila, a gente nunca pode passar despercebido, né? Na apostila, ela vem descrevendo aqui o que é um ID, o que é uma classe, tá? Mas eu não vou deixar de te falar. O ID é um identificador único na página. É como se fosse o RG para você. E a classe é como se fosse um grupo a quem você pertence. Pensa só, se você já passou da sala de aula ou você ainda está na sala de aula, você sabe que ali todo mundo faz parte da mesma classe, que todo mundo trilhou o mesmo processo. Nem todo mundo é igual, por isso que tem os identificadores únicos, ou seja, tem o número de chamada. Mas quando chamam pessoal da classe tal, você se prontifica junto, certo? Ah, pessoal da sala tal vai usar verde na campanha tal, então todo mundo vai usar verde. E é assim que a gente seleciona um elemento para fazer uma personalização via CSS, folha de estilo. E também a gente pode estar utilizando essas propriedades, esse atributo ID e classe, também para estar selecionando esse elemento e fazendo uma configuração em cima dele, fazendo uma manipulação em cima dele. Quando ele for clicado, quando ele for passado por ali, quando o mouse passar sobre ele, quando ele já não estiver mais visível. Então a gente pode estar fazendo várias personalizações. Em cima disso, a gente pode editar aqui a nossa página HTML, certo? Então vou criar aqui, por exemplo, um H1, um título, né? Vou falar sobre ID e classes. Então tá aqui. Nesse P aqui, eu vou colocar nele um ID, um atributo, uma propriedade ID, dizendo P underline único. Não pode ter acento, né? Então, o ideal é que não tenha nenhum caractere especial, nem acentuação. O que significa P único? Parágrafo único. Eu vou colocar aqui, ó, Loren Y. Nada demais, tá? Diferente desse P, eu vou colocar aqui um P com uma class, que é uma classe. P coletivo. Olá, mundo. Certo? E aqui embaixo eu posso repetir esse conteúdo e vou colocar aqui, olá, Santos. Salvei Santos a cidade, tá? Que o Santos Futebol Clube é horrível. Vou nem comentar. Brincadeira, pessoal. Então tá aí. Olá, mundo. Olá, Santos. Então você tem aqui dois parágrafos que possuem a mesma classe. Eles podem? Podem. Não só podem, como devem. Quando você tem uma personalização que é coletiva aos demais, você pode estar atribuindo ela para qualquer um. Ah, como assim uma personalização? Imagina que eu quero que Olá Mundo e Olá Santos sejam menores do que o tamanho de um parágrafo, ou ainda maiores, ou que eles tenham a mesma cor, verde, azul, laranja, que eles tenham um preenchimento diferenciado, que eles tenham uma marcação diferenciada.
e que o parágrafo de ID P único seja diferente dos demais e que não tenha uma personalização igual a dos outros. Mas personalização pode ser igual, né? Porém, imagina que eu crio uma função em JavaScript, agora eu estou falando do terceiro módulo desse curso, JavaScript. Imagina que a gente cria uma personalização onde quando clicar no P cujo a definição é P coletivo, ou seja, a classe é P coletivo, né? Então a gente vai selecionar, fazer um select by class name. E aí a gente vai ver P coletivo. Quando eu clicar em qualquer um desses, vai fazer a ação. Enquanto no ID, se eu clicar e fazer um select by ID, fazer uma seleção pelo elemento identificador, eu tenho apenas o retorno de um elemento que vai executar tal processo. Feito? Então, assim a gente tem a definição do que é um ID e do que é uma classe. Eu também posso estar utilizando uma classe, por exemplo, vamos otimizar o tempo aqui, vou pegar uma página do conteúdo mesmo aqui, ó. Vou copiar, né, vai definir uma classe aqui. Eu vou tirar esse P aqui, esse parágrafo, deixar só um. Enter. Vou colocar mais. Vou pegar aqui, copiar esse parágrafo inteiro. Vou colar aqui umas 3 vezes. E aí eu vou criar outra seção. Criei outra seção. Aqui eu vou chamar esse aqui, por exemplo, esse aqui é o ID. E o lá de cima vai ser a classe, tá? Opa, ao contrário. Aqui é classe e aqui é ID. Mais para baixo aqui, ó. E tá mal formatado, né? Shift F. E aqui vai ser ID. Por quê? Quando eu quiser que a minha página encontre esse ID, eu vou colocar aqui no H1 ID, dentro do H1, todo elemento HTML pode ter um ID. Eu vou deixar até ênfase para você conseguir compreender essa parte. Então vai ter um ID, esse daqui vai ser chamado um link, tá? Simples assim. Então o ID vai ser um link. Eu vou pegar aqui no body, antes de toda essa formatação, eu vou jogar aqui uma nave. Essa nave vai ter dois links, então vai ter dois links, um vai ser classes e outro vai ser IDs, ID, né? Como é que eu faço? Eu poderia fazer o seguinte, para acessar diretamente esse link, esse H1 com ID link, eu posso pegar aqui, ó, hashtag link. Tá? Eu estou dizendo que eu quero encontrar, repara que o VS Code ele até me dá o caminho já. Eu quero encontrar esse elemento dentro da minha página. Então, através do hashtag ou através do jogo da velha, eu consigo ir até o link. Como é que isso vai se comportar na nossa lista de verdade, na nossa página de verdade? Vamos abrir ela aqui, ó, ID class. Então, aqui, ó, quando eu clicar no ID, olha o que acontece. Ele desloca a minha página diretamente para o ID. Ó, vou voltar lá em cima, ID. Então clico e levo até a minha página. Tá? Tô dando até uma resposta aí de uma atividade, hein? Então, saca só. Então você viu aqui que eu fiz um texto qualquer, tá? E fiz essa edição para que a gente pudesse dar continuidade. Beleza. Outro conteúdo importante que a gente tem que destacar aqui, a gente vai falar sobre blocos, elementos padronizados, comportamento de bloco e comportamento inline. Para isso, eu vou ter que usar CSS, tá? Então, olha agora, nesse momento, que a gente vai começar, antes mesmo de iniciar o capítulo de CSS, vou ter que usar o CSS, porque a gente não pode sair daqui sem que você compreenda isso. Então, por exemplo, eu vou ter que utilizar aqui elementos que têm a característica inline e que têm a característica em bloco. Elementos em bloco,
eu vou te dizer aqui, ó, por exemplo, uma div. Uma div, eu tenho um conteúdo aqui, Loren Y. Para quem não sabe, é um site que gera texto, você pode estar utilizando aí na tua página, que não vai ter direitos autorais nem nada. Tá? Aí você pode jogar no Google. E outro que é o spam. O spam, ele é um elemento que simboliza um conteúdo qualquer, que pode até ser descartável, ou ele pode ser um elemento que vai estar lá dentro e pode ser personalizado. Tá? Então a gente pode personalizar o spam depois. Ó. Olá, elemento. Olá, elemento spam. Então tá bom. Agora eu vou colocar uma propriedade aqui chamada style. Dentro da propriedade style, ela abre a possibilidade, isso aqui se chama uma técnica de personalização, tá? Diretamente na linha, inline, personalização inline. Você vai ver que tem através de interno, externo e inline. Então, diretamente no inline, eu vou colocar um border, um pixel solid red, tá? Então, você vai ver que eu uso bastante essa aqui só para demonstração, tá? Então, esse style aqui tá me pedindo, tá desejando que a página apresente uma borda de um pixel sólido em volta dela, red, né, da cor vermelha. Vou fazer a mesma coisa dentro do spam, tá? Vou salvar e vou recarregar a minha página lá. Eu excluí tudo isso aqui. Repara no que acontece. Loren Y. Olá, elemento spam. O Loren Y, o primeiro, ele está em uma div. E a div tem um comportamento em bloco. Enquanto o spam tem um comportamento inline. Aí você fala assim, me prova. No P de parágrafo, se eu colocar essa formatação, ele vai ficar em bloco também. Olha só, você consegue enxergar que ele tem aqui um quadro que vai de ponta a ponta da sua web view, do seu documento, certo? Então isso faz com que a sua formatação pegue de uma ponta a outra. Enquanto o elemento spam, ele é um elemento inline, que ele tem uma formatação justa, né? Mas ele está sendo envolto pelo P de parágrafo. Eu posso tirar o P de parágrafo aqui, ó. Que eu coloquei mais para associação. E você vai ver que ele vai grudar. O P de parágrafo ele estava pulando de uma linha para outra, enquanto o spam ele gruda porque ele vai estar junto do que tiver na página, certo? A menos que eu dê um BR aqui, aí não tem problema, ele vai realmente pular uma linha entre os dois. Elementos que têm comportamento de bloco. Elemento de div, footer, elemento main, né? Quando eu falo elemento, eu estou falando dos blocos de HTML, né? As tags. Elemento field set, que é que ele faz o contorno em volta dos forms, né? Dos formulários ou de qualquer coisa. Elemento de header, vídeo, nav, table. Elemento de vídeo, né? Se você tem um elemento IMG, você tem um elemento vídeo também. Você pode estar incorporando o vídeo da tua máquina no navegador. O que acontece? A gente tem também um elemento chamado, para finalizar agora, um elemento chamado iframe, tá? Antes de mais nada, antes de passar para o outro, elementos que não ocupam todo o corpo de uma página, ou seja, eles são inline, são elementos embutidos. A de link, BR, o I de itálico, o small, o image, ele só vai ocupar o tamanho da imagem. O input, ele só ocupa aquele espacinho, tanto é que a gente ficava dando BR para que o input ficasse um embaixo do outro. O label, né, e assim por diante. Então, esses são alguns dos elementos que têm comportamento embutido. Enquanto eu preparo aqui, eu vou abrir o YouTube e eu vou pegar qualquer vídeo aqui. Por exemplo,
o vídeo desse cara fazendo a animação do Midjourney. Peguei aqui esse vídeo, para você que não está vendo, né? Eu vou passar para cá. Se eu pegar esse cara aqui, ó, eu tenho como importar esse vídeo para dentro da minha página, sabe como? Compartilhar, incorporar, repara, uma tag HTML aqui, uma tag chamada iframe. Então tem aqui compartilhar, incorporar e eu posso clicar nesse cara, copiar e agora eu vou colar na minha página HTML. Então tá aí, Alt Z para quebrar a linha, tá? Não pode sair dando Enter em link, essas coisas, né? Por exemplo, aqui ele quebrou automaticamente sozinho. Repara que ele diz que continua na linha 16 até aqui embaixo. Então ele sabe se virar com isso. Fez isso, F5, você vai ter aí o vídeo incorporado à tua página. O iframe, ele é um componente do HTML5, um elemento do HTML5, que pode ser utilizado para incorporar páginas web dentro de páginas web e vídeos da internet dentro de páginas web. Então você pode estar utilizando ele aí da melhor maneira possível. Cara, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você conseguiu absorver um conteúdo simples que seja, se te ajudou a resolver um problema nos teus passos iniciais do desenvolvimento de páginas HTML, eu peço que compartilhe esse vídeo, dê um like aí, dá um joinha, por favor, para a gente continuar com esse projeto de propagação do ensino tecnológico para qualquer um que quiser aprender. Meu nome é Alessandro, mais uma vez, muito prazer. Acabamos por aqui a sessão de HTML, então mais uma vez parabéns você que chegou até aqui. Em menos de um pouco mais de 2 horas, em 6 videoaulas, você já conseguiu dominar o HTML, consegue agora gerar uma página com vídeos, com imagens, com títulos, com listas, tabelas, formulários, fazendo integração de uma página com a outra, né? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreva para continuar informado e até a sessão de CSS, hein? Eu espero você. Forte abraço. Deus abençoe a todos.